Olá pessoal, está começando mais um episódio do Arquivo Hall, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou Hamilton Zambianchi. E eu sou o Henry Miléo. E hoje o nosso assunto é coleção de fotos. Mas antes, vamos para os nossos informes paroquiais. E o nosso primeiro informe paroquial é o tradicional pedido para que vocês assinem a newsletter do Arquivo Hall. Vocês encontram o link para assinar aqui na descrição do episódio ou lá na nossa bio no Instagram. A gente dispara essa newsletter toda segunda-feira, tem um conteúdo bem bacana, é de graça e inclusive você tem spoilers lá de quais serão os nossos próximos episódios para já você ficar antenado e agendar lá os assuntos que mais te interessam para você acompanhar com a gente. Além disso, pessoal, a gente gostaria de convidar vocês para nos seguir nas redes sociais, o Instagram, o @arquivo_hall, e o Twitter, @arquivo_hall, e também se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o Arquivo Hall. Então, se você gosta aí de escutar uma playlist enquanto está editando foto, escuta lá os episódios do Arquivo Hall também, que estão todos lá. E vocês podem usar esses canais para mandar sugestões, mandar perguntas, conversar com a gente por ali também. Ok, é isso aí. E deixa eu só fazer um parênteses aqui, Hamilton, fazer uma propaganda. Eu produzi alguns fotozines com o material dos garotos boxeadores cubanos que eu fiz lá em Havana, que foi um material que foi premiado num concurso internacional no Poilatã em 2017. O fotozine, o que é? Um livro de fotografia artesanal feito em casa. Eu mesmo que costuro, inclusive, esses livros. Estão à venda lá na minha loja, henrymileo.com.br. Eu fiz uma leva que é sobre encomenda e fiz uns exemplares a mais, então tem alguns para vender lá se vocês se interessarem, quiserem dar uma sacada, aproveita e compra lá. E para quem curte fotografia, que é justamente o que a gente vai falar no nosso episódio de hoje sobre coleção de fotografia, também tem uns prints lá para vender, fiquem à vontade. Vamos para o episódio? Vamos para o episódio. Colecionar fotografias é abrir a porta para um mundo de possibilidades. Com tantas vertentes que a fotografia tem, fica difícil decidir o que colecionar e como começar, e a gente sabe que não é fácil. Mas uma das coisas que ajuda nessa hora é justamente ter um tema para orbitar. É bem isso. Por exemplo, você pode colecionar fotografias de paisagem, de retrato, de um fotógrafo específico ou de uma época específica. Aqui o que importa é escolher o tema que você curte. Eu tenho a minha coleção de fotografias. Como eu gosto do tema humano e da fotografia de rua, eu percorro os sebos e as feiras atrás de fotos antigas que retratem o cotidiano. Geralmente eu passo um tempo garimpando em pilhas de fotos e consigo encontrar algumas que se encaixam nessa minha obsessão de coleção. Tem uma que eu gosto bastante que mostra 4 mulheres, lá pelos idos dos anos 20, sentadas na varanda de uma casa de madeira, usando os vestidos da época, cada uma com um prato no colo almoçando. Eu gosto dessas cenas típicas do dia a dia que provavelmente só interessariam a família ou a conhecidos de quem está na foto, mas que me agradam por algum motivo. São cenas intimistas que me agradam. Claro que não é qualquer foto, é preciso que seja uma boa foto, com composição, luz, enquadramento e tudo mais. Sim, me parece que antes, Miléo, o cuidado com esses fatores que fazem o que chamamos de uma boa fotografia era maior, certo? Aquela história de pensar antes de disparar. Talvez porque o acesso à fotografia fosse mais difícil. Os equipamentos eram mais caros, era preciso conhecimento para fotografar e processar os filmes. Então era difícil ter qualquer um fotografando em qualquer lugar. O que é diferente de hoje, com celulares e câmeras automáticas, né? É justamente isso que me atrai nesse tipo de fotografia. Essa aura nostálgica da época em que a fotografia era bem pensada, por mais que fosse algo considerado banal. E você tem mais alguma informação sobre essas fotos? Essa das mulheres almoçando, por exemplo. Sabe algo além do que a foto retrata? Essa é outra neura da coleção, né? O tentar saber mais sobre cada imagem. Nessa que eu usei de exemplo, eu sei que é em Blumenau porque atrás da foto está escrito o nome da cidade. Mas não tem mais muitas outras informações não, infelizmente. E o que pode ser frustrante, né? Sim, mas ao mesmo tempo é uma espécie de educação visual, porque além de você absorver elementos que podem visualmente ser interessantes de agregar no seu próprio trabalho, você vai aprendendo a identificar outros elementos, como arquitetura, vestuário, coisas retratadas na foto que te dão uma ideia de onde ela pode ter sido feita e de que época ela pode ter sido feita. Tá, mas isso de observar essa identidade visual funciona em alguma maneira no seu trabalho hoje? Totalmente. Por exemplo, eu faço muito retrato.
E eu gosto de usar alguns elementos dessa fotografia clássica antiga quando eu preciso produzir algo, principalmente em questão de iluminação e na forma como o cenário é enquadrado no retrato. É uma educação visual ter essas referências, né, para usar quando você precisa. E aí fica tudo guardado lá no arquivo de memória para ser puxado quando precisa, né? Exatamente, como a gente falou naquele episódio lá que a gente cita a memória semântica, né? Exatamente. É bem lembrado. Mas também existem outros tipos de coleção, né? Daqueles que não é preciso mergulhar em pilhas de fotos antigas. Tipo, paisagem e natureza, por exemplo, são bons temas que podem agradar a maioria das pessoas e podem até funcionar como objetos de decoração de ambientes. E aí vai desde fotos de praia, de campo, pôr do sol ou de flores, por exemplo. Podem trazer mais luz para o ambiente, até pode destacar algum elemento da decoração, né? Por isso que o uso de fotos como objeto de decoração vem crescendo em escritórios de arquitetura, por exemplo. Bem isso. É só prestar atenção na divulgação de venda de imóveis ou em sites de decoração de ambientes. Sempre tem uma foto ou uma série de fotos lá na parede. O que é um bom mercado para os fotógrafos também. E dá para começar a produzir material para esse tipo de demanda, né? Mas voltando ao assunto coleção, também tem um tipo de coleção que eu acho que é muito mais comum entre os fotógrafos. É aquela que vai se formando sem ter um assunto delimitado. Aquela que é mais como um conjunto de fotos ou um ajuntamento de fotos, digamos assim, e que a gente vai coletando com o tempo. Eu, por exemplo, tenho esse tipo de coleção. São fotos que eu gosto, que ganhei de amigos, que comprei de outros fotógrafos e fotos que eu mesmo fiz e que fazem parte dessa seleção de imagens. E onde que estão essas fotos, Hamilton? Como que você guarda ou classifica, só para o pessoal ficar sabendo? Algumas estão devidamente embaladas, guardadas em uma gaveta do meu armário e que eu tenho só para material fotográfico, mas boa parte dessas fotos eu pendurei na parede recentemente. Isso é algo que sempre me chamou a atenção, né? Porque a gente vive no casa de ferreiro espeto de pau, né? Casa de fotógrafo, a foto tem que estar na parede. É bem isso, Miléo. Eu já fazia algum tempo que eu queria colocar umas fotos aqui na decoração, então eu aproveitei esse período mais caseiro de quarentena para fazer isso. Selecionei algumas dessas fotos, comprei algumas molduras e pendurei elas aqui. Então são algumas fotos que eu ganhei, algumas eu troquei, outras eu comprei de amigo. Aquela tua série de boxeadores cubanos, por exemplo, tem uma delas que está aqui na minha parede. E é bom que ela esteja aí, bicho. Não, beleza. Mas eu pensei em uma forma de expor elas aqui de um jeito que valorizasse não só a decoração, sabe? Como também o trabalho fotográfico. Então eu tenho cenas de arquitetura, de ruas e alguns retratos, por exemplo. Eu sei que você tem material das viagens que você fez, né, também. Sim, a maioria das fotos que eu tenho aqui na minha parede, que eu até chamo aqui de minha mini galeria aqui, são imagens que eu fiz de Buenos Aires para um trabalho que eu fiz lá. Aí eu aproveitei para fazer algumas imagens de fotografia de rua mesmo, e da cidade em específico. Então, grande parte dessas fotos que eu tenho aqui na parede são de Buenos Aires. Eu fiz o mesmo, mas eu separei por paredes, assim. Mas como assim? Por paredes? Cada parede tem um tema ou uma seleção diferente. É como se cada uma fosse uma pequena galeria, entendeu? Essa tua ideia da galeria na parede, eu tenho cada parede como se fosse uma pequena galeria. Por exemplo, na entrada eu tenho as fotos minhas de lugares aonde eu fui fotografar. Então são paisagens de Havana, de Buenos Aires, de Santiago, de Ollantaytambo. Não, peraí. Ollantay o quê? Ollantaytambo é a única cidade da era Inca ainda habitada no Peru. Eu fui até Cusco para fazer um trabalho e aproveitei para dar uma esticada até lá para fazer um trabalho extra. É um lugar muito massa, tem toda a arquitetura inca, com casas construídas com pedras, mas é uma cidade que ainda funciona, ela nunca deixou de ser habitada. Então você tem toda aquela história, mas ainda assim tem tudo funcionando. Você tem as ruínas de templos e tudo mais, mas não é só isso. É massa, isso é bacana. Parece ser um bom lugar para fotografar e vou até botar aqui na minha agenda aqui para futuras viagens. Bota lá que tu vai curtir, não vai se arrepender não. Mas, voltando ao assunto, tem outra parede que são fotos que eu comprei ou ganhei de amigos, então tem lá a foto do Alexandre Mazo, do Tadeu Villani, do Orlando Azevedo, do Antônio Costa, e cada uma também está dentro de uma seleção. Por exemplo, a foto do Orlando Azevedo, que é de um ritual para Iemanjá, está junto com uma foto do Pedro Chavedar, que é do Círio de Nazaré, lá no Pará, e junto com uma foto minha de uma celebração indígena. Então, cada parede ou pedaço de parede tem esses pequenos temas também. E essa é uma boa ideia. Dá para aproveitar muito material separando assim, até porque você deve ter muita coisa por aí.
Eu já não catalogo mais por quantidade de foto, eu catalogo por quilo, né? É, que a gente conhece muito fotógrafo, conhece mais fotógrafo do que gente, né? Então tem sempre isso de apreciar o trabalho do outro profissional, né? É exatamente isso. É só você olhar um pouco para o seu próprio umbigo. Porque você com certeza gostaria de ter o seu trabalho apreciado e pendurado na parede por outro fotógrafo. Então é bem por aí. Aprender a valorizar o trabalho que também é teu trabalho. Boa, Miléo, é isso aí. E a ideia aqui é que cada um aproveite esse bate-papo para começar também a sua coleção de fotografias, para também usar esse material na decoração e para aprender a valorizar os trabalhos dos fotógrafos amigos, né? É bem isso. E é isso aí, pessoal. A gente gostaria inclusive de convidar vocês para comentar na descrição desse episódio, lá no Instagram ou no Twitter mesmo, que tipo de fotografia vocês gostam. Se vocês já têm uma coleção ou se pretendem começar uma coleção aí futuramente. Vamos bater um papo sobre isso. E dito isso, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau.